Continuando com a nossa conversa aqui sobre aulas online, remotas, né? E agora deixando bem clara a diferença entre EAD e aula remota, uma outra questão que os colegas colocaram para mim foi a minha opinião, tanto enquanto pedagoga quanto psicopedagoga, em relação às aulas remotas, né, para crianças da educação infantil. E aí nós vamos começar a enveredar para aquilo que eu chamo de psicopedagogia holística, né, ou pedagogia holística, o que até então eu estou chamando, o que nós fazíamos antes ou enxergávamos antes como pedagogia ou psicopedagogia mais cartesiana, né? O que é cartesiana? É quando você fica muito focado e fechado em cima de certos princípios, né? De certos conceitos, principalmente em relação ao nosso trabalho, conceito, né? Formas de ver o outro, né? Eu conceituo, então, se o outro não está dentro daquilo que eu conceituei, ou eu posso enxergá-lo como alguém com uma dificuldade, ou eu posso enxergá-lo como alguém plenamente capaz. E aí, vamos começar hoje, porque isso vai dar pano para manga. Hoje nós vamos começar diferenciando um pouco a criança de antes e a criança do século XXI, né? É importante a gente fazer essa diferença, que essa diferença existe. Quem tem criança em casa, quem tem criança por perto, quem trabalha com criança, sabe que a diferença é notória, né? Das crianças de 2000 para cá, certo? Por que isso? Se nós, na nossa história planetária, né, desde que começamos o nosso desenvolvimento, aí você tem várias correntes, não me cabe agora falar dessas correntes, né, de surgimento do homem, de evolução do homem. O que me cabe colocar aqui é que a evolução existe. Essa evolução, ela traz o quê? Transformações físicas, transformações metabólicas, transformações neurológicas, né? Transformações cognitivas, transformações biológicas, transformações neurobiológicas, isso só para citar algumas. Então veja bem, se o homem passa por todas essas transformações, e aí eu vou entrar um pouquinho com vocês pelo lado integral de ver o outro. O que é integral? É você se sentir parte integrante de um todo, né? Então, se o nosso planeta, né, enquanto sistema, dentro de um sistema muito maior, ele está também em evolução, a mesma coisa acontece com quem aqui dentro está, com quem aqui nele habita. Então, em cima dessa evolução do homem, né, é que a gente precisa refletir para saber opinar, né, sobre a questão que meus colegas colocaram para mim, a minha opinião, se a aula online ela é pertinente, ela é saudável para uma criança de educação infantil. Ou seja, o que é educação infantil? É a escolaridade que vai dos 3, né, até os 5 anos e alguma coisa, porque os 6 anos hoje já faz parte do ensino fundamental. Então a gente está na educação infantil, antes disso a gente chama de creche ou berçário, mas a pergunta específica foi para a educação infantil, então é aquela galerinha, né, dos seus 3 aos seus 5 anos e pouquinho. E aí, para deixar aí a reflexão para a semana,
deixa eu dizer uma coisa só para vocês. Se a gente ainda tiver sobre essa criança o olhar cartesiano, ou seja, tudo aquilo que a gente aprendeu enquanto profissional da educação, sobre suas características de desenvolvimento, né? Suas características sociais, será que vale a pena a educação remota, a aula remota? Se a gente ainda tiver como princípio da educação infantil a socialização, certo? O desenvolvimento da psicomotricidade da fala, será que cabe a aula remota para essa criança? Né? Porque a gente vai ter esse olhar sobre ela, né? Alguém que precisa se socializar e precisa da escola para isso, né? Alguém que precisa se desenvolver em termos corporais, psicomotricidade é isso, né? É um trabalho até muito sério, sem sombra de dúvida. E o desenvolvimento também da fala. Tem criança que em casa praticamente não fala e chega na escola, começa a falar que nem uma tagarela. Se eu tiver apenas esse olhar sobre essa criança, o que eu chamo do olhar cartesiano, será que vale a pena a aula remota para ela? Fica aqui a minha reflexão, para que no próximo domingo eu possa acrescentar um pouquinho mais dados, elementos, né? Um pouquinho mais sobre a criança do século XXI, o que a gente espera, né? O que aconteceu com essa criança do século XXI, que é notório. A gente já sente essas diferenças nela. Basta conviver para a gente saber. Então, vão refletindo a respeito. Cabe ou não cabe? Um grande abraço para vocês.